Amém, irmãos. Eu cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. E o assunto de hoje, bem que poderia ser essa questão vitimismo parte 3, né? Porque eu vou chegar a falar disso sim, só que não é questão de homofobia, racismo, machismo, nada disso. Porque a pergunta que me fizeram, inclusive fizeram essa pergunta depois que eu gravei aqueles vídeos no Facebook. Aí depois que eu coloquei 2 vídeos no canal falando disso, aquele do racismo e da homofobia, fizeram para mim a mesma pergunta de novo. Então eu vou responder assim e é muito complicado. Eu fiquei aqui pensando, pô, eu gravo esse vídeo, não gravo esse vídeo, porque é uma questão complicada. Porque eu falar desse assunto, eu vou colocar o dedo na ferida de muita gente aí. Então, aquilo que eu falei num vídeo mais antigo aqui do canal. Quando você vai fazer um questionamento para eu responder, e eu falava isso no Facebook também quando eu gravava, muito desse questionamento, muita gente foi perguntar, William, mas quem faz esses questionamentos? Eu falo, irmão, eu estou regravando os vídeos, então as pessoas me fizeram esse questionamento há anos atrás e eu estou regravando os vídeos. Então, mas o conselho vale para hoje também. Quando você vai me perguntar alguma coisa, me dar um assunto para vídeo, toma cuidado com aquilo que você vai falar. Porque, às vezes, por mais que você tenha sugerido o assunto, você pode acabar escutando o que você não quer ouvir. Então, toma cuidado com aquilo que você vai sugerir. Só que a pergunta foi interessante, né? Perguntaram para mim assim, Willy, você já sofreu algum tipo de retaliação por parte dessas pessoas aí que se vitimizam por tudo? Irmãos, olha, no mundo de hoje é praticamente impossível a gente que é mais conservador não sofrer nenhum tipo de retaliação. Retaliação de vitimistas que eu citei nesses vídeos anteriores, eu sofri sim, mas foi por conta de uma piada que eu fiz, né? Foi uma piada de mau gosto? Não. Eu não acho que tenha sido uma piada de mau gosto. Porque assim, sempre quando tinha... Porque assim, nas redes sociais sempre lançam muita modinha, né? Muita brincadeirinha, fazendo essas modinhas aí. E naquela época eu sempre zoava. Toda modinha que aparecia no Facebook, eu fazia piada, eu zoava, né? Aí chegou aquela modinha do pessoal, quando foi aprovado o casamento gay nos Estados Unidos, o pessoal colocar foto colorida no Facebook. Aí um irmão que era da minha igreja na época se levantou contra, né? Ele estava sofrendo muita retaliação por causa disso, eu estava quieto. Porque quando aparece uma modinha dessa, eu prefiro fazer brincadeira. Não prefiro não brigar, eu prefiro fazer brincadeira mesmo. Aí um amigo meu, um ex-colega meu de escola, ele escreveu uma piada assim. Pô, será que eu vou achar um pote de ouro no final dessas fotos de perfil aí, que se juntar tudo dá um arco-íris gigante? Aí eu ri da piada dele. Hoje eu vejo que a piada foi bem sem graça, né? Mas não foi uma piada de mau gosto, eu ri da piada dele na época. Aí por conta disso, eu pensei em escrever a mesma coisa. Porém, se eu fizesse isso, eu estaria copiando a piada do cara. Então o que eu fiz com a minha foto de perfil? Eu tirei a minha foto, tirei essa cara que não tinha essa barbona na época e coloquei a foto de um pote de ouro no final do arco-íris.
Meu, por causa dessa foto, o que eu sofri de retaliação, me chamando de escroto, me chamando de homofóbico, me chamando de sem noção, me chamando disso, daquilo outro, meu, não tá em nenhum gibi. Parecia que eu era o próprio cão, de tanto que eu sofri retaliação por uma foto. Qualquer piadinha que eu fazia, qualquer coisa que eu escrevia no Facebook, qualquer coisa que eu falava para alguém já era motivo para alguém me atacar. Só que, irmãos, eu não parei de fazer piada. Porque assim, irmãos, no mundo de hoje, você não pode falar nada, porque se você fala alguma coisa, você ofende A. Aí se você fala outra coisa, você ofende B. Se você fala outra coisa, você ofende C. Então, quando chegaram pra mim me chamando de tudo isso, eu falei, gente, foi uma brincadeira. Era só encarar a brincadeira como uma brincadeira e nada disso estaria acontecendo. Porque outras modinhas apareceram antes dessa e vocês mesmos riam das brincadeiras que eu fazia. Agora que eu zoei essa, eu tô levando porrada de vocês. E eu não parei de zoar. Inclusive, depois disso surgiu uma outra modinha que eu não zoei. Essa eu simplesmente critiquei ferrenhamente. Essa eu fiquei bravo mesmo. Mas por que você criticou essa? E sofri retaliação também por ter criticado essa. Mas por que eu critiquei essa? Porque eu moro em São Paulo. E por que você criticou essa modinha? E qual que era a modinha? A do balde de gelo. Lembra lá do balde de gelo? As pessoas colocando um balde com gelo e jogando água na cabeça. Gente, naquela época, a gente aqui em São Paulo... E olha que ironia, São Paulo é conhecida como terra da garoa, né? E a gente aqui estava numa crise hídrica terrível. As nossas principais represas aqui, da Cantareira e a de Guarapiranga, estavam num nível crítico. Prefeito e governador aqui estava mandando a gente estocar água em casa, porque muito provavelmente ia ter racionamento, porque não chovia. A gente ficou, se eu não me engano, 78 dias sem cair uma gota d'água do céu aqui em São Paulo. Então, ninguém sabia o que fazer. Aí o pessoal, para fazer vídeo, para ganhar like, pegava balde de água com gelo e jogava na cabeça. Sendo que a gente estava passando por uma crise hídrica terrível. Aí por conta disso, eu estava sofrendo retaliação por ser insensível, a gente está fazendo isso porque tem crianças aí que tem uma certa doença lá, falou o nome da doença que agora eu não lembro, e que são tratadas através desse tipo de banho. Eu falei, então por que não faz uma doação por uma entidade que cuida dessas crianças? Vai jogar água na cabeça, sendo que a gente está num nível crítico aqui. Eu tive que receber um agente do SUS aqui em casa para ver como é que estava o estoque de água aqui. O agente do SUS veio aqui. Aí por isso que eu critiquei, né? E sofri retaliação por isso. A gente não pode falar nada que a gente sofre retaliação. Até dentro da igreja, gente. Até dentro da igreja isso acontece. Por quê? Se a gente lidera alguma coisa, aí a gente tem amizade com os nossos liderados. Só que na hora que a gente tem que deixar de ser amigo para agir como líder, aí vai ter gente que vai virar a cara, vai ter gente que vai querer sair, vai ter gente que vai falar mal da gente. Então, a gente não pode falar nada para essa geração de hoje que isso acontece. Igual, eu tenho um trabalho chamado Culto do WhatsApp, que começou na Resgatando Vidas. Hoje está independente. O próprio pastor falou, você pode pegar esse grupo aí para você, e aí a gente vai fazer um culto do WhatsApp nosso aqui. Eu falei, tá bom, pastor. Só que quando o grupo era de lá, tinha um monte de adolescentes da igreja na época. Só que como passaram a devolver a liderança para mim, né? Eu falei, irmãos, sem corrente aqui. Corrente, isso atrapalha, tem gente que não concorda, pode virar bagunça, sem corrente. E aí, teve gente que torceu a cara, que não quis falar comigo. Aí, o William Mandão, o William Ditador,
Aí depois que devolveram a liderança para mim do culto do WhatsApp, o culto do WhatsApp começou a perder muita gente. Por quê? Porque quem trouxe o culto do WhatsApp de volta era um grupo de adolescentes. Então a mensagem que era pregada no culto do WhatsApp era com uma linguagem mais de adolescente. Aí quando devolveram para mim, um senhor de idade perto deles, né? a mensagem do culto do WhatsApp passou a ser mais adulta, né? Então muita gente começou a sair. Aí, só que o cúmulo da história não foi só isso. Teve gente que falou, você devia ter mais empatia pelos outros. Devia ter mais empatia por quem está mandando corrente. Peraí. Devia ter mais empatia por quem está desobedecendo? Peraí, me colocaram na liderança. Eu devia ter mais empatia por quem está me desobedecendo? Ok. Vamos fazer o seguinte, quando Jesus voltar, vamos pedir para ele ter mais empatia por quem não vai subir? Será que funciona? Desculpa eu estar sendo ignorante desse vídeo, mas é assim que o mundo tá. A gente não pode falar nada porque ofende um. Aí se a gente fala outra coisa, ofende outro. Se a gente fala outra coisa, ofende outro. É assim que tá. Até dentro da igreja isso está acontecendo. Certa feita eu assumi o grupo de intercessão da mocidade da igreja que eu congrego, Resgatando Vidas. Aí quando eu assumi o grupo de intercessão, eu mudei a situação do grupo. Porque em toda a igreja é assim. Você não precisa nem pedir para o pastor para você entrar na intercessão. A intercessão qualquer um pode entrar. Mas não é qualquer um que pode ser intercessor, irmão. Muita gente fala que intercessão é só orar. Intercessão é muito mais do que você orar. Quando você intercede por uma pessoa, o problema da pessoa está vindo para você. O problema não. A carga do problema da pessoa está vindo para você. Então, como eu era o líder da intercessão da mocidade, a carga dos problemas de todos os integrantes da mocidade estavam vindo para o grupo da intercessão, para o meu grupo da intercessão. Aí, como eu era o líder, a carga de todos os integrantes da mocidade, mais a carga dos meus liderados, estava vindo tudo para mim. Então não é fácil você ser intercessor. Você tem que ter uma boa estrutura espiritual para ser intercessor. E aí o que aconteceu? 2 pessoas estavam querendo entrar na intercessão da mocidade. Aí fala, o William é muito mandão, se ele não deixar de entrar, vamos falar com o pastor. Aí eu falei, é melhor não deixar eles entrarem, né? Só que aí, para não ter essa pressão, eu deixei essas 2 pessoas entrarem, um rapaz e uma moça. O rapaz quase morreu. E eu não estou falando de morte espiritual, viu? Estou falando de morte física. O rapaz quase morreu. Aí eles vieram para mim, William, eu não sabia que era tudo isso. Eu falei, eu avisei, não foi por falta de aviso. Se você não tem estrutura espiritual, não entre. Aí vieram me pedir para sair. Eu tirei eles da intercessão. Aí por conta de toda aquela carga, eles ficaram fora da intercessão. Na outra semana estavam fora da mocidade. Na outra semana fora da igreja. Então, irmãos, quando a gente fala alguma coisa, por mais que a gente sofra retaliação, a gente sabe o que a gente está falando. A gente está falando para o bem da pessoa, para que ela não venha sofrer. Só que a gente sofre retaliação porque a geração de hoje estraga tudo. A geração de hoje, se você fala, a gente não pode falar um não que já é ditadura. Então, é por uma questão de reflexão mesmo. Será que realmente o seu líder, o seu pastor está sendo mandão, ou será que ele só quer o seu bem? Que ele sabe o que ele está fazendo por conta de experiência, amém? Eu fiz com a intenção de ajudar, uma questão de reflexão, amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e deixa aqui nos comentários sugestões de outros assuntos que você gostaria de assistir, amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.